Minuto Fé com o pastor Denis, dando uma aula de mestre para você. E vem também, amém? Quinta e terça, mas quinta-feira eu te espero. Eu quero ver quem é corajoso, amém? Celebra o Senhor com palmas e receba o pastor dessa igreja em nome de Jesus. Alô, som, alô. Atendendo o telefone? Graça e paz, queridos, vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom. Sim ou não? Eu vou estar aqui terça-feira. Ai de mim se não tiver. Cadê? Glória a Deus. Terça-feira, a terça profética, o pastor Diogo, né? Diogo Maia. Só que tem terça-feira, quando ele assumiu o compromisso com a gente aqui, tem terça que ele já tinha compromisso, então ele não ia desmarcar. Agora, tem terça também, que por ser feriado, a passagem fica de avião, né? E aí a gente conversa sempre para alinhar, porque ele vem de Minas, às vezes ele vem de avião, às vezes ele vem de carro. Então, quando dá para ele vir de avião, ele vem, mas quando tem feriado assim, fica um absurdo de caro a passagem. Daí a gente fala: varão, segura essa terça aí. Mas nós temos aí a pastora que carrega essa palavra profética, que vai estar aí liberando aquilo que Deus tem para a sua vida, para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Amém? Eu quero falar com você hoje, eu quero te dar um contexto de tudo que aconteceu até esse domingo da ressurreição, até esse dia tão especial, que é o dia que marcou e mudou a história, que marcou o antes e o depois de Cristo, né? A ressurreição. Então, do início do contexto, nós vemos a queda, nós vemos o pecado. Tá alinhadinho aqui? Eu estou com toque, tá, né? Nós vemos o início do pecado, nós vemos o Adão e Eva ali, né? O pecado entrando no mundo através deles ali. O ser humano foi criado para viver em comunhão. O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus, sem culpa, sem dor, sem medo. Mas ao escolher a desobediência, o que acontece? O pecado entra no mundo. O homem rompe a aliança do homem com Deus. O pecado entra. E junto com ele, junto com o pecado, entra a separação, a condenação eterna. Deixa o homem longe de Deus. A necessidade de redenção chega. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do erro que o homem cometeu, por causa do pecado. Então, em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então, quando eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, e a morte, então, chega agora para o ser humano. Até então não havia morte. Aí Deus envia a sua promessa. Deus já tinha um plano de redenção em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: e porei inimizade entre você e a mulher, e ele te ferirá a cabeça. Aí já é um plano. No momento da queda, Deus já anuncia um Salvador. Deus já fala de um Salvador, uma semente que viria de uma mulher, um Deus que viria um homem que viria para esmagar a cabeça da serpente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então toda a Bíblia, do começo ao fim, a partir daí, né, desse pecado, a história agora é de como Deus vai trazer a redenção para a humanidade. Que a humanidade se perdeu, e agora a história que Deus está revelando em sua palavra é de como Ele vai levar o ser humano a ter a redenção. Deus envia sinais, os sacrifícios como sombra da cruz, como sombra daquilo que Jesus viria fazer. De Gênesis a Malaquias, Deus instituiu sacrifícios de animais. Agora um ponto importante, ontem o pastor Denis falou aqui, havia aspersão de sangue de animais, sacrifícios derramados em altares, para que
o pecado fosse encoberto. Era uma sombra, era um modelo do que iria acontecer através de Jesus, até que viesse o Cordeiro perfeito. Mas uma observação: o pecado era encoberto pelo sangue de animais, mas não era o sangue propriamente do animal, era a atitude da pessoa de querer ser redimida do pecado que ela cometeu. Quem está me entendendo aqui? Amém, queridos? É estranho, nossa, Deus pediu o sangue de animais. Ele queria o sangue dos animais? Não, ele queria a atitude das pessoas de arrependimento diante dele, querendo ser redimida. Quem está me entendendo aqui? Diga glória a Deus. Então esse sangue era derramado, mas era a intenção que Deus queria ver do homem se redimir do seu pecado. Então era necessário um sacrifício, e era encoberto naquela época pelo sangue dos animais, através da atitude do ser humano. Aí o verbo se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 14, que você conhece, nessa passagem, Jesus veio como homem. Ele era Deus e veio como homem, perfeito, sem defeito, sem pecado. Deus se faz carne e habita entre nós. Mas Ele não veio só nos ensinar, Ele não veio só trazer uma cultura do reino. Ele veio para morrer. Ele veio com esse objetivo, de se entregar, para que houvesse redenção. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele se entrega inocente, ele se faz culpado. Ele se faz culpado. Em Isaías 53, em João capítulo 19, nós vemos esse relato. Ele se faz culpado para que você fosse redimido. Então Jesus é traído, julgado injustamente, ele é maltratado, espancado, crucificado, mas não é um acidente, é um plano de redenção, porque Deus já havia feito de algumas formas, tentado a redenção do ser humano de algumas formas, mas ele viu que somente ele, se passando por homem, sentindo as dores, para que você pudesse ver ele como homem, pudesse entender ele como homem, passando por tudo que ele passou, para que houvesse redenção. Foi a única forma que ele achou de trazer redenção, para que nós pudéssemos entender que até então ele mandava os profetas, até então ele mandou o dilúvio, até então ele mandou o fogo em Sodoma e Gomorra, mas agora não, agora ele falou: eu vou me desfazer da minha glória, vou habitar entre os homens, e vou morrer por eles e sofrer por eles, para que eles entendam o quanto eu os amo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode celebrar isso em nome de Jesus. Isso não foi um acidente. Ele tomou o lugar de pecador. Cada gota de sangue foi para pagar um preço. A pastora falou que a salvação é de graça, mas até que a salvação fosse de graça, ele pagou um alto preço por nossa culpa, por nossa salvação. E é exatamente isso. Para você ter algo de graça agora, alguém pagou para você. Alguém pagou um preço caríssimo. E você abdicar dos seus pecados e dos seus erros, não é um preço caro, mas é a obediência para que você chegue onde Deus planejou para que você estivesse, para que você cumpra o propósito. Porque às vezes a gente fica indagando ou fica questionando, e o mundo quer fazer isso, dizendo que você se abdicar das suas vontades carnais, né? Das suas vontades, das suas emoções, dos seus sentimentos. Entenda, para aquilo que é errado, tá? O mundo quer dizer que é um peso, mas não, filho. Um peso é você viver com pecado. Um peso é você viver na mentira. Um peso é você viver aquilo que Deus não preparou para você, é se arrastar, né? Mas conhecereis a verdade vos libertará. Amém, queridos?
Então o motivo de tudo é o amor e é a restauração. Em Isaías 53:5 ele diz assim: mas ele foi transpassado por causa das suas transgressões. Então Jesus foi na cruz por amor, para restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden, aquilo que se perdeu, a desconexão que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva. Para quê? Para trazer você de volta a ser filho do Pai. A restauração dessa aliança, dessa herança. Somos cordeiros com Cristo, sim ou não? Para trazer você de volta, para nos dar vida, e vida com abundância, vida plena. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Aí ele vai para a cruz, o fim da morte e o começo da vida. Amém? A cruz é o altar. É o altar que todos nós precisamos estar, onde o céu pagou a dívida da terra. A cruz é o lugar onde foi pago com alto preço uma dívida que era da terra, através do céu. O véu se rasgou, agora nós temos livre acesso. A condenação foi cancelada, o caminho está aberto, agora você tem um caminho a seguir. Mas tudo isso só aconteceu e só tem valor se você crer, se você acreditar. Bendito aquele que não viu, mas creu, mas crê. Sim ou não? Bendito é aquele que não vê, mas acredita. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, se você nem quiser só acreditar sem ver, né? Hoje você tem evidências fortíssimas, né? De tudo aquilo que Jesus passou. É motivo de discussão. Não é mais motivo de discussão, é uma realidade comprovada. Fala para o seu irmão: você crê em Jesus? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Senhor de verdade? Sim ou não? Então, se Ele é o seu Senhor de verdade, você vai entrar de fato para ter vida e não ter um coração de morte. Quero que você entenda, o tema da mensagem de hoje, e eu entro na mensagem agora, a pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para você entrar, para nós entrarmos. O texto básico que eu quero usar para essa mensagem é João capítulo 20, do versículo 1 ao 8, eu não vou ler tudo, vou ler algumas partes, e você pode ler em casa, você que está anotando. João capítulo 20, do versículo 1 ao 8, eu quero ler com você. Viu que a pedra da entrada do sepulcro tinha sido removida. Aqui a palavra de Deus está dizendo, no princípio, vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 2, é João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20. Glória a Deus. Vai chegar. Aleluia. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. 2, 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro.
e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Amém, queridos? Volta lá no versículo 6. Volta lá no versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Volta no versículo 5. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho, mas não entrou. Atente aqui para essa mensagem. A ressurreição de Cristo, ela não é um final feliz. Acabou a história, agora é um final feliz, tal. Não. E eu quero que você celebre isso. A ressurreição de Cristo é o início de uma vida nova, de uma nova história, de algo sobrenatural que está por vir, que está acontecendo. A pedra, ela foi removida não para que Jesus saísse, mas que para os discípulos entrassem. Ele já tinha ressuscitado. Você acha que Jesus precisava que a pedra fosse removida para ele ressuscitar? Não, a pedra foi removida para que os discípulos pudessem entrar e crer naquilo que já havia acontecido. Sim ou não, igreja? Para que eles pudessem ver, para que eles pudessem entrar. A ressurreição é um convite. Entra, vem ver o que aconteceu. Para um novo tempo, entra para um novo tempo, uma nova vida, uma nova história. Olha, está consumado. Um novo tempo, agora eu ressuscitei. Eu abro o caminho para você. A pedra foi removida. Jesus já tinha ressuscitado. Nós vemos aí que um dos discípulos chegou correndo. Cadê o corpo do meu Senhor? Maria já tinha visto o túmulo. Entrou no túmulo e é baixinho. Eu estive lá com a pastora. Ele é bem baixinho o lugar para entrar, né? A gente tem que entrar meio curvado lá dentro, até dá para ficar de pé. Eu acho que eles aumentaram um pouco. É literalmente uma caverna, né? Feita na pedra assim mesmo, lugar onde Jesus fica. E o discípulo chega e não entra. Isso retrata muitos de nós, né? Mas Pedro chega e já entra. Veja bem, Jesus não precisou de ajuda para sair da morte. Ok? A pedra, eu quero repetir, a pedra foi removida, não era para um escape. Não era para ele poder sair. Porque Deus sempre nos dá caminhos para que nós vejamos o que Ele já fez. Quem está entendendo aqui? Ele abriu para que você e eu víssemos aquilo que Ele já fez. Talvez você não esteja entendendo. Você não precisa de um milagre. Fala para o seu irmão, você não precisa de um milagre. Você precisa enxergar o que Deus já fez. Você precisa enxergar que Ele já ressuscitou. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Você não precisa de um milagre, você precisa só ver, porque Ele já fez. Já está consumado. Entrar no sepulcro é escolher ir além do culto. Além do culto, além da morte, além da visão, além daquilo que você acredita, daquilo que você imagina, além das suas crenças, eu quero dizer. Entrar no sepulcro é ir além daquilo que nós só vemos. Pedro e João correram. Um viu, o outro entrou. Quem está entendendo aqui? Tem gente vendo de fora as coisas. Não quero participar, não quero me envolver. Mas Deus quer que você experimente dentro. Entre dentro. Fé verdadeira é entrar. É você fazer parte. É se posicionar. Aliás, é mais do que se posicionar. É você decidir. É você escolher. Não é só estar de fora. João capítulo 20, versículo 8. Ele viu e creu. Quem viu e creu? O primeiro que entrou.
Pega essa chave poderosa comigo, em nome de Jesus. Você está olhando ainda de longe? O que você está olhando ainda de longe? Tem algumas reservas ainda? Por que ainda você não se envolve? Eu não consigo. Eu estava num lugar ontem que algumas pessoas falam: eu tenho fobia de gente. Eu não gosto de me envolver. No meio da multidão, mas declarando que tinha fobia de gente, né? Vai ficar de fora até quando? Com medo porque foi machucado, com medo porque foi, traído. Vai ficar de fora até quando? Deus está convidando para que você entre, porque o milagre já aconteceu. Mas pessoas vão me magoar, e daí? Você vai crescer. Muito obrigado, querido. Você vai crescer. A mágoa que você sentir agora é a vitória que você vai ter amanhã. Quem está entendendo não? Por que nós temos vitória? Porque tem guerra. Só por causa disso. Por que nós temos alegria? Porque existe tristeza. Ou você não parou para pensar ainda? Né? Porque existe satisfação, porque existe insatisfação. Se não houvesse insatisfação, não teria satisfação. Porque existe perdão, porque existe pecado. Se você não entendeu isso aí, de alguma forma você não entendeu isso ainda, bem-vindo à vida. Entenda. Aquilo que você passa te faz crescer. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Há um propósito de Deus debaixo dos céus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Bem-vindo ao propósito de Deus. Bem-vindo à vida. Ele tem alegria para te dar. Mas eu tenho uma notícia: talvez você vai ter algumas tristezas. Mas está tudo bem. Ele está no controle. Só entra. Entra, não fica de fora, em nome de Jesus. Hoje é o dia de entrar na realidade. Sair do superficial, entrar e ver a ressurreição, ver a transformação. O sepulcro vazio não é um sinal. O sepulcro vazio não é só uma informação. O sepulcro vazio, eu quero ouvir um glória a Deus em nome de Jesus. Não é só uma porta. O sepulcro vazio é um portal escancarado, dizendo: acharam que acabou. O inimigo achou que venceu. O inimigo achou que você não poderia ter acesso ao Pai, não poderia ser filho mais. Agora você pode entrar, o véu se rasgou, e ter acesso ao Pai. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A ressurreição te dá acesso. É um novo vocabulário. Jesus encontra Maria. Ele não se apresenta mais como morto. Não é um morto que voltou, não é um morto que ressuscitou, mas ele se apresenta agora como vivo que venceu. Ele se apresenta: eu estou vivo. Já foi. Mas não, acabou, o vocabulário mudou agora. A ressurreição de Cristo muda a nossa linguagem. Do luto para o propósito, do abandono para o envio, da perda para o pleno propósito de Deus. Muda posicionamento, a forma de você falar, de pensar. João capítulo 20, versículo 17: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai, e Pai de vocês também. Olha lá, João, pode pôr lá, João capítulo 20, versículo 17. Já, não. Lindo. O túmulo não é assim lá, tá? Mas amém, dá para entender que é um túmulo. Aqui tá bonito, mas lá é feio o túmulo. Mas o que eu posso dizer?
Às vezes a gente fala, você precisa ir para Jerusalém. Você precisa pisar na terra que o seu Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, né? Você precisa estar ali no Getsemane. Você é um cristão, pisar ali na Bíblia, onde aconteceu as histórias que nós lemos aqui. Precisa estar ali. E não é que o ambiente tem algo, mas o ambiente te faz sentir algo na lembrança daquilo que ele falou. Então quando você está naquele lugar, você é levado, né, pelo Espírito a vivenciar tudo aquilo que, sabe, que Jesus passou naquele lugar. No jardim do Getsemane, onde Jesus suou gotas de sangue, algo foi aonde o pessoal achou que era louco lá, né? Que a gente estava no ônibus com 40 pessoas, não, 45. Porque é o lugar onde, assim, algo sobrenatural. Nós fomos tocados de maneira sensacional, assim, foi algo sobrenatural. Repito, não é o lugar, porque Deus independe do lugar, mas nós que somos humanos, o lugar nos traz memórias. E em todo lugar que eu passava, eu pegava na terra, eu tocava, eu sentia o cheiro. Então quando eu sinto o cheiro, aquilo me remete. Quando algo quer sair do controle, eu sei que o meu Redentor, ele vive. Amém, querido? Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, e o Pai de vocês também, para o meu Deus e o Deus de vocês também. Agora que ele ressuscitou, ele falou, vou ficar aqui com vocês. Ele ficou um tempo, falou com todo mundo, mas ele já estava avisando, olha, é um tempo que eu estou aqui agora, mas eu estou voltando para o Pai, e deixa eu dar uma notícia, agora ele é Pai de vocês também. Aleluia, você se tornou filho, né? Se você ressuscitou com Cristo, então pare de falar com quem anda no túmulo ainda, com quem vive no túmulo, com quem vive com morte. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Érica é uma benção, ela sempre me ajuda aí. Está com dengue, 3 dias com dengue, 1 semana com dengue, passando mal, mas está aqui, tocando em todos os cultos, servindo a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te dê força, em nome de Jesus. Ele está orando sempre por você, viu? É uma coisa, para de me enganar, tá? Estou cansado de se enganar. É uma brincadeira que eu faço, tá? Já virou mesmo. Você também, viu, Paulinho? Para de me enganar. Eu falei isso pro Paulinho, ele nem dormiu de noite. Eu, pastor, eu preciso falar com o senhor. A esposa dele falou, o que você fez? Porque eu passei, ele tava, Paulinho, para de me enganar, tá? Eu estou cansado de se enganar. Quase teve separação na casa dele. Queridos, em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu os envio. A vida ressuscita não a culpa. A vida de Jesus, a vida não é ressurgir a culpa, é testemunho. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Os discípulos agora foram enviados, foram ativados. Entrou, foram ativados. A pedra foi removida, não era só para entrada. A pedra foi removida para ativar a sua missão. Agora era entrar e sair em missão. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. A pedra foi removida para entrar, crer, testemunhar. E agora também a missão se startava.
É o start de uma missão. É a saída para uma missão. A ressurreição tira a culpa, o medo, o silêncio, para que eu e você agora possamos testemunhar. Para que você seja agora testemunho de Jeová. Testemunho do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para que você seja testemunho. A ressurreição não termina no culto de domingo. Ela inicia no culto. Ela inicia no domingo. Ela continua, ela começa ali. A ressurreição no domingo agora começou a vida, não é? Agora vencemos, acabou. Não, agora começou. Algo sobrenatural começou a acontecer. E vai acontecer através da minha e da sua vida. Hoje não é um dia só que Jesus ressuscitou. Hoje é um dia que você vai decidir como alguém que ressuscitou com Ele, de como você vai se portar. Você vai entrar, vai participar, sim ou não, igreja? Sim ou não? Vai sair transformado ou vai continuar da mesma forma? Você vai entrar e vai sair transformado? Vai continuar olhando de fora? Não. Jesus te convida a entrar, ser transformado. Não olhe mais de fora, em nome de Jesus. A ressurreição, ela foi o início, não o final. A ressurreição muda a nossa linguagem, muda os nossos pensamentos, muda a nossa postura. Não há mais morte, por isso que eu disse, a ressurreição agora começou uma vida nova, uma vida diferente. Por isso que eu disse no começo que você vai escolher acreditar de fato em Deus e viver a vida de Deus, ou vai continuar tendo uma vida de morte, uma linguagem de morte, uma linguagem que ele morreu, ele só ressuscitou, mas ele não transformou a vida. Jesus está te chamando, não fica de fora, não fique de fora. Eu tenho algo sobrenatural para que aconteça na sua vida. Não fique de fora. É hora de entrar na verdade, é hora de entrar no Evangelho de fato. É hora de ser um agente de Deus. É hora de ser um missionário do Senhor nessa cidade, na sua casa. É hora de viver a verdade dentro da sua casa. É hora de enfrentar os seus medos. É hora, Ele abriu, mostrou para você o que aconteceu. Você entrou, agora você precisa sair. Talvez alguns ainda nem entraram, então você precisa entrar. Ele abriu, Ele removeu a pedra para que eu e você entrasse, e para que eu e você contemplasse a ressurreição. É hora de vivermos o sobrenatural. Ele ressuscitou. Esse foi o sinal para você entrar, para você viver verdade, não as suas verdades, a verdade dele, porque o mundo hoje tem muitas verdades. Viva a sua verdade, conversa fiada. A sua verdade não é boa, não é perfeita e não é agradável. A vontade de Deus sim é boa, perfeita e agradável. Viva seu corpo, suas regras. Mentira de Satanás. Fora de princípio. E deixou o homem os princípios de Deus para se inflamar em suas paixões. E em consequência disso, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Homens que olham e veem, o Evangelho é bom, Cristo é bom, eu creio, é um homem de Deus, é Deus na terra que ressuscitou. O Evangelho é paz, é bonito, mas olhou a pedra removida, mas não entrou ainda. Nós precisamos entrar para viver esse sobrenatural, e mais do que entrar, sair transformado e ser essa boca de Deus.
de Jesus. Ontem foi bem lembrado aqui, porque quando você chama a atenção, quando alguém te chama a atenção, no momento que você é chamado a atenção, não é legal. Você não gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Sabe por quê? Nos dá comichão, nos dá insatisfação. Você gosta de viver as suas vontades. O ser humano não sabe usar a liberdade que Deus deu. Deus te fez livre, mas Ele te fez livre para que você siga princípios. E para que você siga princípios, Ele instituiu sacerdotes, pastores, líderes. Em todo lugar precisa haver uma liderança. Você já parou para pensar nisso? Na empresa precisa haver uma liderança, na casa precisa haver uma liderança, qualquer grupo que você fizer precisa haver uma liderança. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com a liberdade que tem. E quem consegue ser entronizado no plano de Deus? Quem consegue ser entronizado no propósito de Deus? Aquele que tem disposição de coração para entender um confronto e ser alinhado no seu coração. Ser levado em todo momento, enquanto nós estávamos vivendo a experiência no Legendários. Nós temos, acho que vários legendários aqui hoje, glória a Deus. Danilo, Alexander está aí. Em todo momento nós nos desviávamos do propósito, mas sempre havia um voz, sempre havia alguém lembrando você do propósito para o qual você está aqui. Desfrute do caminho. Jesus está dizendo: olha, eu removi a pedra. Eu removi a pedra. Você não pode ficar só de fora, ouvindo, sem saber quem você é, sem querer ser confrontado, sem querer assumir os seus erros, a sua culpa, achando que você pode viver do jeito que você quiser. Eu removi a pedra. Eu não quero que você fique de fora só olhando. Eu quero que você entre e veja o milagre que aconteceu. Seja transformado. Precisa entrar. Precisa entrar. Deus tem um chamado para a sua vida. Você vê, se a gente deixa a liderança um pouco solta, daqui a pouco eles estão achando que pode fazer o que eles querem. E quando você dá uma pegadinha, já tem bico grande. Eles estão achando que eles podem decidir fazer da forma que eles querem. Mas não é porque eles fazem por maldade, porque isso é intrínseco no ser humano. O ser humano tem isso. Quando ele se distancia dos princípios de Deus, o que ele quer fazer? Meu corpo, minhas regras, as minhas vontades sejam feitas, e não a vontade de Deus. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Quando Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha, sabe por que ele estava dizendo isso? Porque a vontade de Deus não está sendo feita. Então ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo: entra, para de olhar a pedra removida. Para de olhar que Jesus é lindo. O que é Deus para você? Ai, Deus é maravilhoso. Deus é tudo para mim. Está no centro do meu coração. Mas não se submete à palavra, não se submete à liderança, não se submete a uma vida em Cristo Jesus. Veja, o jugo é suave, o fardo é leve. Não é o jugo suave, porque a sua mente agora está combatendo aquilo que Deus está te alinhando. A sua mente agora fica assim: nossa, não dá, não precisa. Ele está chamando a atenção de alguém. Não, olha para o seu irmão aí, estou chamando a sua atenção. Fala para ele, chamando a sua atenção. Não chamando a atenção de brigar, chamando a atenção de observação. Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? A palavra de Deus nos leva para algo excelente. Deus é excelente, Ele não vai levar no relaxo,
na desorganização, na falta de visão, na falta de obediência, Deus vai levar você na obediência. E eu nem estou falando da igreja, estou falando da sua casa, da nossa casa. Melhor dizendo, deixa eu me incluir, da nossa casa. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu passo com meus filhos? Quanto tempo eu dedico diante de Deus? Quanto tempo eu dedico de fato em cumprir os princípios? Eu trabalho, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Quanto tempo no seu trabalho você procura cumprir os princípios para que você seja testemunho da glória de Deus? Ontem eu recebi vários testemunhos de jovens que estão trabalhando e por causa do posicionamento dele do trabalho, tem acho que 10, 15 jovens que estão vindo do trabalho dele por causa do testemunho dele lá no trabalho dele. As coisas vão acontecer quando eu não fico de fora, quando eu entro, sou transformado, passo a acreditar e eu saio, e agora eu dou o testemunho daquilo que Deus está falando na minha vida. Sabe uma coisa que eu aprendi? Ao invés de você querer aparecer, sirva sem esperar um elogio. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi num lugar onde os caras cobram 80 mil reais para dar uma palestra de um dia. Sabe o que eles falaram lá? Chegue nos lugares, nunca peça nada, pediu, perdeu, sirva. E sabe o que eles falaram? Não é crente, hein? Falaram assim, sirva, mas sirva até constranger, não esperando nada. Sirva, constranja, faça tudo e mais um pouco, sirva até constranger. Sabe o que eles estavam falando? Eles estavam falando nada mais, nada menos do que estava escrito há 2025 anos atrás. Eles estavam relatando ali como técnica aquilo que é princípio de Deus estabelecido pelo céu. Aquilo que Jesus disse: eu como rei, como Senhor, como Criador dos céus e da terra, me desfiz da tua glória, e eu não vim para a terra para ser servido, mas eu vim para servir. Maior é o que serve. Maior é o que serve. No reino de Deus, maior é o que serve. Mas só serve com o coração reto quem entra de fato para ver quando a pedra foi removida. Quem entrou de fato e foi transformado e agora sai. Querido, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Da morte para a vida. Mas não é o final da história, é o começo da história. É o começo de uma nova história para você. Você só precisa entender aquilo que Ele fez e deixar Ele transformar o seu interior. Fala para Ele, é o começo da sua nova história hoje. É o começo de uma nova história, que você entra, você é transformado e você é mudado, e você sai para dar testemunho, em nome de Jesus. Sai para dar testemunho. Eu poucas vezes contei o testemunho. Desculpa, eu estou passando um pouquinho. Posso mais 5 minutos contar o testemunho? Eu tenho 35 anos de igreja e eu cresci na igreja, levado pelos meus pais até os 20 anos pela minha mãe. Meu pai se converteu depois. Com 20 anos virou uma chave, começou o meu ministério. Eu servi 15 anos nessa outra igreja. 15 anos. Eu servia, gente. Eu servia. Mas eu servia de servir. Eu abria a igreja, eu não era nada. Eu abria a igreja, eu fechava a igreja.
Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu ensaiava, eu era líder de jovens, eu era líder de missões. Eu cantava no louvor da igreja. Nós fomos para um terreno que o pastor comprou. Foi montada uma tenda. Nós montávamos som todos os cultos. Frio, chuva, montar aquela aparelhagem. Pensa em montar nessa aparelhagem. Servindo. 15 anos servindo a Deus. Eu não cobrei nada do meu pastor nunca, mas eu fui empurrado para o meu propósito, para o meu chamado. Eu não fiquei cobrando nada de ninguém. Eu agradeci ele, sou grato a ele até hoje. Sou grato por ele. Ele não gostou de eu ter saído, porque nenhum pastor gosta, né, de perder uma ovelha. Embora nós sabemos que a ovelha não é nossa, é de Jesus. Amém? Mas eu servia. De segunda a segunda eu trabalhava. Continuo trabalhando, né? Trabalho. Servia de segunda a segunda. O que eu perdi? Nada. O que eu ganhei? Tudo. Experiência, não perdi nada. Não me arrependo de nada. Agora, fica esperando. Não, entra, participa, seja transformado. Seja transformado. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Você vai ficar, você só tem essa vida. Não me rele, não me toque. Eu não vou mudar, porque as coisas em casa têm que ser desse jeito. Entra, seja transformado. Ah, eu tenho que orar, mas eu não oro. Eu tenho que pedir perdão para minha esposa, mas eu não peço. Eu tenho que reconciliar, mas eu não reconcilio. Eu tenho que voltar atrás dos erros que eu cometi, mas eu não volto atrás. Entra e seja transformado. A pedra foi removida para você entrar. Entra. Tira o orgulho. Tira o ego. Muda a chave. Tira as capas. Tira. Queridos, viva aquilo que Jesus estabeleceu para você. Viva o que Jesus estabeleceu. Talvez você não vai ouvir em nenhum lugar uma palavra direta ao seu coração que leva você a refletir no confronto. Talvez você não vá ouvir. Mas se Deus está permitindo que você esteja aqui, é porque Ele tem algo separado e planejado para você. Só que tem uns que olham de fora e tem outros que entram. De fato, o Evangelho é tomado à força, não porque é pesado, que o jugo é ruim, mas é porque a carne não entende as coisas espirituais. Mas depois que você entra, você vê o milagre que Deus faz na sua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus. Abra a mão das mazelas. Pare de falar dos outros. Tira a morte da sua linguagem. Para de falar dos outros. Para de falar o que a outra pessoa está falando para você. Está fazendo para você. Para, estanca a morte da sua vida. Eu não sei se está acontecendo isso aqui, mas eu creio que eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Para de olhar o que o outro tem, para de se comparar. Viva na sua vida. Mergulhe na presença de Deus. Entra, para de mimimi. Saia desse lugar em nome de Jesus. Para de ser vítima das situações. Para de ser vítima. Para. Porque fulano fez isso, ciclano fez isso, porque eu sou dodói. Porque estou doendo. Porque ninguém me reconhece. Porque ninguém olha. Para. Quem está olhando para você é quem de fato importa, que se chama Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem que olhar para você. Sabe que eu me lembrei aqui agora? Uma
uma palavra que o pastor Samuel Wagner trouxe aqui. Ele falou, olha, quando você se promove, você vai se machucar, você vai tropeçar, você vai se arrebentar. Mas quando Deus te promove, as águas se abrem para você passar, as portas se abrem, o portal é aberto. Deixa Deus te promover. Deixa Deus te promover. Deus sabe quem você é. Deus sabe as suas atitudes, sabe quem você é no oculto, sabe o que você pensa, sabe como você age, cheio de manha. Nós não somos mais nécios na fé. A pedra foi removida. Entra. Você não é o seu ministério, é o ministério de Jesus. Não é o que você vai fazer, é o que Jesus vai fazer através de você. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Quem está entendendo? É o que Ele quer. A sua insatisfação não vai mudar os planos de Deus, mas o seu reconhecimento e arrependimento, sim, vai fazer você entrar nos planos de Deus. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Deus tem algo melhor e maior para você. Pare de enganar-se a si mesmo. Pare de defraudar os outros. Pare de manter dívidas e achar que não tem nada, não tem problema. Está esquecido. Para de ser cínico. Para de ser uma pessoa, sabe? Muda. Deus está te confrontando para que não é para colocar um peso, é para tirar esse peso. Deus quer tirar o peso. Para de mentir e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Para de ser arrogante. Para de querer enganar, achar que você está fazendo. Não, está enganando você. Deus está te levando a ter uma vida de fato mudada, transformada. Ele está dizendo: eu removi a rocha, eu ressuscitei. Agora para você entrar e ser transformado. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Em nome de Jesus. Sabe, a Bíblia diz que no último dia a trombeta vai soar. Estará dois deitados na cama, um subirá, outro ficará. Será dois trabalhando no campo, um subirá, outro ficará. Será um dia de grande surpresa e nós não seremos surpreendidos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus veio tirar o peso do nosso coração. Veio trazer arrependimento hoje. Veio trazer arrependimento. Trazer arrependimento, trazer mudança e transformação, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Em nome de Jesus, coloque de pé. Eu tinha bastante coisa para falar, mas eu vou. Aleluia. Deus continue trabalhando nos nossos corações. A carne agora quer fugir. A carne agora, Senhor, quer argumentar contra, quer anular as sementes. O Senhor disse que o semeador saiu a semear e encontrou algumas pedras, alguns caminhos pedregosos, encontrou alguns caminhos de terra dura. Mas eu profetizo que as terras que estão aqui hoje são terra boa, terra que irá frutificar, que irá produzir, terras que irão multiplicar, testemunhos vivos do Senhor Jesus, pessoas que não só ficaram olhando de fora, mas que resolveram entrar, ser moldados e mudados na palavra do Senhor.
Em nome de Jesus. Por si só nós não conseguimos. Eu creio que por isso que o Senhor nos traz para receber a Tua palavra, receber o Teu Espírito, porque somente através do Teu Espírito Santo é que nós conhecemos, é que nós conseguimos ser transformados e convencidos através do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, toca no nosso coração, muda e molda-nos em nome de Jesus. Molda a nossa vida, molda o nosso caráter, que tenhamos caráter de Cristo, em nome de Jesus. Tira a morte do nosso coração, tira a morte da nossa linguagem, do nosso pensamento. Tira de mim, Senhor, aquilo que não vem de Ti. Enche-nos com a água da vida. Venha matar a nossa sede, matar